São João, livro de São João, 14:11. Evangelho de São João, 14:11. Uma boa noite a todos, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe todos os aqui presentes, nossos irmãos pela internet. Nós vamos abrir a preciosa palavra do Senhor no Evangelho de São João, 14:11. Todos têm aí? Diz assim: Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará estas obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Precioso Deus, mais uma noite estamos reunidos em torno da sua palavra, como uma família que somos, Pai, crendo que o Senhor é o nosso Pai, e que o Senhor tem o alimento posto na mesa, Senhor, e o Senhor tem prazer de alimentar os seus filhos. Para isso nos reunimos nesta preciosa mesa celestial, Pai, para tomarmos este pão, Senhor, e comê-lo, Pai, para que a nossa alma se fortaleça, para que tenhamos força para lutar contra as hostes espirituais da maldade, como diz a Bíblia, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Pai. Que possamos, cada um aqui, Pai, tomar este precioso alimento e sairmos daqui fortificados na fé, com um coração cheio do Teu Espírito Santo para lutar, Senhor, a maior batalha jamais pelejada, Pai. Que possamos dar lugar a somente o Senhor na nossa mente, que a Tua palavra tenha a primazia na nossa mente e que não fique somente no nosso intelecto, na nossa mente, mas que ela desça, Senhor, ungida para o nosso coração, Pai. Toma o controle de todos que estão aqui presentes e de todos aqueles que estão através da internet, que eles também possam receber a bênção do Senhor nesta noite. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Graças a Deus, estamos contentes, felizes, por poder voltar à casa do Senhor, com o desejo de alimentar nossas almas com a palavra de Deus, Deus, Ele está nos esperando, O profeta disse que Deus chegou primeiro do que nós aqui, Deus, como um bom pai, já estava nos esperando aqui para nos abençoar, E nós viemos porque temos necessidade de Deus. Precisamos da misericórdia de Deus, somos mortais moribundos, Estamos cada dia morrendo, E se Deus não nos abençoar, nós morreremos mais rápido ainda, tá certo? Então o culto nós temos que saber que é uma grande oportunidade que Deus dá para nós. Você teve fé para deixar o seu lar, sua casa. Você teve fé para fazer do seu lar aí, através da internet, um altar de adoração, um altar de louvor, um altar onde você vai ouvir a palavra de Deus. E Deus dá para cada um de nós, para cada um de nós que temos este desejo, esta alegria de se reunir em torno da mesa de Deus, da palavra do Senhor, para sermos abençoados. Somos um povo necessitado, Nós precisamos cada dia mais de Deus. Não existe um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem que não precise de Deus. Somos carentes completamente do poder de Deus, da misericórdia de Deus. Precisamos de Deus para a cura das nossas enfermidades. Precisamos de Deus para a solução dos nossos problemas, Precisamos de Deus para sermos batizados com o Espírito Santo. Precisamos de Deus
para termos trabalho, alimento natural, vestes. Então, irmãos, nós somos completamente dependentes de Deus. E sem Ele, diz a Bíblia, nós não podemos fazer nada. Tá? Então, nós temos, cada culto, cada vez que tiramos este tempo para ouvir a palavra de Deus, você tem que saber que você tem a oportunidade. Talvez você precise de uma cura, está aqui nesta noite a oportunidade de você reconhecer, né? Não é nem de ser curado, é reconhecer que Jesus já pagou o preço da sua cura. Você só tem que levar para casa. Você só tem que trazer para o seu coração. O Espírito Santo também já foi derramado para a alma sedenta e a alma faminta. Então você tem a oportunidade, se você pensa no seu coração que você não tem o Espírito Santo, este culto te dá a oportunidade de você receber o batismo do Espírito Santo na alma. Né? Talvez Satanás tenha te enganado com um batismo espiritual mental. Deus quer trazer este batismo mental para um batismo espiritual, para que este batismo produza a vida de Cristo em cada um de nós que precisamos, né? E seja o que for que você estiver precisando, você tem a oportunidade de ser curado, né? De ser abençoado, de sair daqui convicto que aquele problema que está te atrapalhando, que aquele problema que está te incomodando, aquela causa que você não consegue resolver, é a oportunidade que você tem de crer, somente crer, somente crer. Tudo é possível. É o hino que o profeta deixou para nós, sob inspiração de Deus, né? Talvez a sua enfermidade, eu não sei, né? Talvez, tomara que não seja. Talvez a sua enfermidade seja a incredulidade, né? Talvez a sua doença seja muito amor pelas coisas do mundo, né? Você sabe que quando um corpo ele está doente, inflamado, a primeira coisa que aparece é febre. Né? A febre está servindo de um alerta que há uma infecção dentro do teu corpo. É o corpo natural. Né? Às vezes a pessoa, de repente, sente uma febre e ela não sabe o que é. Né? Mas a febre não é normal. A febre é um alerta que o corpo dá de que algo anda mal dentro de nós, alguma enfermidade dentro de nós, né? E aquilo, a maioria das enfermidades que causa febre, elas são silenciosas. De repente você tem ali uma febre e começa a suar muito e você não sente nada, né? É uma doença silenciosa. Existem muitos tipos de câncer que é assim, né? É silencioso. Quando a pessoa vai para o hospital procurar o médico, já está num estado terminal, né? Já não tem mais solução, né? Assim é muitas vidas que se perdem, almas que vão para o inferno. Elas têm febre no seu corpo, que é o amor pelas coisas do mundo. A febre do pecado é o amor pelas coisas do mundo. A pessoa enferma, ela perde a fome. Pode perceber, uma pessoa que está com febre, ela não tem desejo de comer, tá certo? A febre do pecado é a mesma coisa, tá certo? E você percebe-se que a febre não é a causa. A causa é uma doença, é algo que está inflamado dentro de você que causa a febre. O pecado é a mesma coisa. O amor pelas coisas do mundo, o desinteresse pelas coisas de Deus é a febre, tá certo? Está acusando que o seu coração está enfermo. Pode haver aí um tumor de incredulidade no seu coração que você ainda não percebeu, mas a febre está acusando. A pessoa não tem interesse em se alimentar das coisas de Deus. A pessoa vai perdendo a fome aos poucos, e a febre só vai aumentando. O amor pelas coisas do mundo só vai subindo. O desinteresse pelas coisas de Deus só vai subindo. É uma febre, certo? Diferente da febre do corpo, que é ruim, a febre do pecado causa prazer na carne do homem. Isto que é o problema. Então, é uma advertência, né?
Vamos fazer da casa de Deus um consultório médico e o doutor Jesus está aqui para te dar o diagnóstico, tá certo? O doutor Jesus, ele é especialista, tá certo? Na doença do coração. Ele é especialista em curar coração cancerígeno de incredulidade. Este é o bisturi que ele usa, é a palavra. O Espírito Santo toma isso aqui, ó. Ele cura, tira qualquer tumor do coração incrédulo. Então é uma boa coisa, né? Porque a doença que mais mata não é do coração, não é o câncer, não é a diabetes, né? Não, a doença que mais mata é a incredulidade no coração. Então nós temos esta oportunidade, as pessoas têm, os jovens, né? Os jovens têm. Às vezes os jovens são mais propícios a ter febre, né? Eles não percebem, às vezes cresce dentro da igreja e não se dá conta que está enfermo. Muitos dos nossos filhos, muitas das famílias têm seus filhos aí no lar, conhece a palavra por causa do pai, conhece a mensagem por causa dos pais, às vezes o pastor é o ministro, tá certo? Mas a febre do pecado está neles e eles não percebem. Às vezes batizado no nome do Senhor Jesus, mas ainda gosta das coisas do mundo, se deleita nas coisas do mundo. Isto aí é febre do pecado. Não tem esse ditado, quando uma pessoa sai um produto no mercado, né? E as pessoas gostam muito daquilo, o ditado diz, aquilo virou febre. Não é assim? Nossa, tem um negócio ali que virou febre, todo mundo tem, todo mundo quer. Então, o pecado virou febre. Todo mundo peca, todo mundo quer pecar. O que mais o homem sabe fazer é pecar. A febre do pecado está em todo mundo, tá certo? Por isso o Senhor Jesus veio com o teu precioso sangue para matar, tirar, aniquilar o câncer da incredulidade do coração do homem, para que o homem não tenha mais febre de pecar. Tá certo? Então é uma advertência do doutor Jesus nesta noite. Para quem está sentindo febre, não tem desejo de ouvir a palavra, gosta muito de uma novela, gosta muito de um filme no lugar da palavra de Deus, gosta muito de olhar para mulheres seminuas nas ruas, gosta muito de assistir vídeo na internet que não presta, que não é do Espírito Santo. Tá certo? Eu estou dizendo isso aí, o Senhor Jesus está diagnosticando você. Você está com a febre do pecado. E isto é porque há uma raiz de incredulidade no seu coração. Viu, jovens? Os jovens são mais propícios a isso. Porque os jovens, eles têm toda a vida pela frente e não pensam que um dia também eles vão ficar velhos e morrer. Então, a oportunidade que os jovens têm hoje é de averiguar o seu coração, é de passar numa consulta com o doutor Jesus e ver que tipo de amor tem o seu coração. Qual é o tipo de coisa com que você está gastando o seu tempo, né? Com as coisas do mundo, com as coisas que não edificam. Então, cada jovem nesta noite deve olhar para dentro do seu coração e perguntar ao doutor Jesus, será que eu estou enfermo do pecado? Será que eu estou incrédulo no meu coração? Então, eu quero dizer isso para você, o pecado causa febre, a incredulidade, a doença cancerígena no coração causa febre, amor pelas coisas do mundo e desinteresse pelas coisas de Deus. Quando as coisas desta terra, deste mundo, começam a tomar muito o lugar de Deus no seu coração, você está com febre, tá certo? Existe um pequeno tumor no seu coração chamado incredulidade. Eu não sei que estágio pode estar isso aí, tá certo? Talvez você esteja num estado febril, é fácil, né, de curar, um estado febril. Uma pequenina coisa está aparecendo no seu coração. Peça ao doutor Jesus para tirar isso aí do seu coração.
Enquanto está pequenininho, porque se esse tumor chamado incredulidade crescer demais e ficar num estado terminal, talvez você morra antes de passar na mesa do grande cirurgião chamado Jesus Cristo. Amém? A gente vem para falar uma coisa e acaba falando outra. Mas é importante isso aí. A gente vê, às vezes, muitos jovens nas famílias que precisam, às vezes, de um alerta. Não só do pastor, mas dos pais. Os pais devem tomar tempo nos seus lares e pregar arrependimento para filhos que não são batizados. Porque, às vezes, falta um pouquinho de conhecimento no coração do jovem do porquê Jesus Cristo morreu. Talvez os jovens não tenham conhecimento do precioso sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Talvez, se você ainda não tem este câncer de incredulidade no seu coração, você passa no consultório, né? E às vezes o médico só receita para você uma vacina, né? Só para precaver aquilo, só para te imunizar do pecado. Então os pais podem tomar tempo, porque você sabe que dedicar um filho para o Senhor não é somente trazer ele aqui e no dia que ele vai, nos dias que ele nasceu, o pai e a mãe vêm na igreja e apresentam o filho para o Senhor. Só naquele dia, certo? Só naquele dia foi apresentado para o Senhor, mas no decorrer dos anos que se vem, não se tem preocupação de ler uma Bíblia para os filhos, de ler uma mensagem para os filhos, de orar em família com os filhos. Tudo isso faz parte de você dedicar seu filho ao Senhor, tá certo? Não é só no dia que ele nasce, não. É cotidianamente. Instrua, guie o seu filho no caminho do Senhor. A Bíblia diz que ele nunca vai se desviar dele. Agora, a predestinação pertence a Deus, mas existe uma parte que o pai e a mãe têm que fazer. Dedicar um filho para Deus é tomar tempo para ensiná-lo a palavra. Talvez o filho esteja dentro de uma igreja ouvindo a palavra e nunca se despertou para ser batizado. Às vezes falta uma instrução do pai e da mãe para dizer para ele a causa do batismo. O batismo é um antídoto, é uma ampola com uma agulha cheia do sangue do Senhor Jesus Cristo. Você vai ali em Atos 2:38, aplica aquilo na vida do garoto, da menina, da moça, tá certo? Com revelação, explicando para eles o que é o verdadeiro batismo, e eles ficam imunizados. Você sabe que o batismo é um grande passo que a jovem dá para Deus, tá certo? Um jovem e um moço e uma moça que não é batizada, ela tem o seu coração aberto para Satanás trabalhar, tá certo? O batismo é um grande passo que um homem e uma mulher dá para viver com Cristo e imunizar o seu coração contra o câncer do pecado, a doença do pecado, tá certo? Então, às vezes nós ficamos esperando os jovens se voluntariar para batizar. Meu irmão pai, minha irmã mãe, às vezes falta um pouquinho de esclarecimento para eles. São ótimos jovens, mulheres, moços que têm pais cristãos, eles têm um coração maleável, propício a aceitar o conselho do pai e da mãe, tá certo? Então, se nós dedicarmos um pouquinho de tempo, às vezes na hora do jantar, na hora do almoço, antes de dormir, tomar um tempo com eles e mostrar para eles que eles precisam ser imunizados contra o pecado da incredulidade, contra a doença da incredulidade, porque Satanás está no mundo contaminando com todo tipo de doença do pecado, tá certo? O batismo nos imuniza. Quando você se batiza por revelação, você recebe poder, porque a Bíblia diz que nós receberíamos poder. Eu tive uma experiência com o pastor desta igreja, porque ele me batizou, né? O pastor desta igreja, ele me batizou. Aliás, eu fui o único membro que foi batizado pelo pastor daqui. Eu disse a ele que eu iria me batizar mais para frente, né? Eu comecei a frequentar a igreja aqui, e eu falei assim, não,
Antes de eu me batizar, eu quero largar de tudo que não presta do mundo, eu quero me limpar e me purificar de tudo. Eu não vou batizar enquanto eu não estiver limpo. Veja a mente da pessoa, né? Do homem natural. Mas quem faz isso é o batismo. Mas aí, para isso você tem um pastor, para te dar luz, para te orientar. E o pastor disse assim para mim, não, você está errado. O batismo vai tirar isso de você. É o batismo, você batiza, você se arrepende e se batiza, aí você recebe poder na sua vida para se livrar do mundo e do pecado. Falei, pastor, é agora então. Ele colocou eu no carro e nós fomos lá na represa e eu fui imergido, fui vacinado, tá certo? Com o grande imunizante da cruz do Calvário, o sangue de Cristo. E aquilo me deu poder para ser imune a todo o pecado do mundo, a me ver livre de todas as concupiscências do mundo. Então veja, o batismo é para isso. Não adianta você querer se purificar para ser batizado. Não, é o batismo com fé em Atos 2:38 que purifica a sua alma, purifica seu espírito e te dá poder. Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque é o nome do Salvador invocado na alma arrependida que traz poder na vida do homem, da mulher, do jovem, da jovem, para se livrar do pecado, se livrar da incredulidade, tá certo? Quando você aplica o sangue de Cristo no seu coração através do batismo, a febre do pecado cessa na sua vida. O desejo pelas coisas do mundo vai embora, porque o nome do Senhor Jesus e o seu sangue tem poder para isso. Se você realmente crê, porque o batismo é para quem crê. Então se você der uma palestra para o seu filho, um conselho para o seu filho, mostrando na palavra, mostrando nas escrituras, que nós somos pecaminosos quando viemos ao mundo, precisamos da misericórdia de Deus, se nós morrermos sem o nome do Senhor Jesus ser invocado na nossa vida através do batismo, nós vamos direto para o inferno. Tem que haver essa explicação para os jovens, para os filhos, para as filhas, que se eles morrerem sem ser batizados, eles vão para o inferno, porque o batismo é um sinal de que você está arrependido do seu pecado. Difícil o homem e a mulher, na sua sã consciência, que não sabe que ele precisa da misericórdia de Deus, que sabe que ele precisa se arrepender dos seus erros, das suas falhas. Então, meu irmão, se você não tem a doença, se você não é batizado, se tem aí dentre os nossos irmãos que nos ouvem nesta noite, que tem seus filhos aí obedientes dentro de casa, filhos amorosos, filhos bons, só precisando de uma orientação do pai e da mãe, um esclarecimento na palavra, oferecer para eles a oportunidade de ser batizado, receber este imunizante contra o pecado. Tá certo? Porque o doutor Jesus está dando para vocês este diagnóstico. Se você ama as coisas do mundo, gosta de flertar com as coisas do mundo, não tem tempo para as coisas de Deus, não tem fome de ouvir a palavra, isto é febre do pecado na sua vida. E a febre do pecado, o amor pelas coisas do mundo, mais que o amor pelas coisas de Deus, está te dando um alerta que o seu coração está enfermo com o câncer da incredulidade. Dê a ele a oportunidade do Senhor Jesus passar o bisturi do Espírito Santo, com o batismo em nome do Senhor Jesus e tirar esse tumor enquanto é tempo, tá certo? Porque a enfermidade, se você não cuidar, ela vai só se agravando, tá certo? Então, jovem, preste atenção nisso que eu estou dizendo, você que está aí ouvindo, na internet, aqui presente, amor pelas coisas do mundo é a febre do pecado, te acusando, te mostrando, te alertando que o seu coração não está bem com Deus, tá certo? Não está bem com Deus. O desinteresse pelas coisas de Deus é a febre do pecado na sua vida, mostrando que o seu coração não está bem. Então, o culto de Deus é para isso, uma oportunidade de você contar ao Senhor Jesus qual é a sua dor, como aquele ídolo, Conta para Jesus qual é a sua dor,
Conta para Jesus qual é o seu problema. Conta para o Jesus o que você está sentindo, porque Ele é especialista em toda a área. Não tem área que Ele não atue. O grande cirurgião, o grande médico, o doutor Jesus, não tem enfermidade que Ele não cure, que Ele não sare. Tá certo? E Ele é especialista na doença do coração. Ele quer tirar este câncer de incredulidade da sua alma, jovem, do seu coração, jovem, para que você perca esta febre do pecado, este desejo de fazer o que é errado, este desejo de falar o que não é certo, este desejo de ver coisas que não agrada a Deus. Isto é febre do pecado, acusando, te alertando que o seu coração está incrédulo, cancerígeno, por descrer da palavra de Deus. Amém? Isto é importante. Então, saiamos daqui nesta noite levando a bênção que precisamos. Seja o que for que nós precisamos nesta noite, Deus está te dando esta oportunidade de você levar, tá certo? É somente crer e levar, porque Deus já pagou o preço de todo o pecado e de cada bênção que nós precisamos. Mas precisamos ter um coração saudável, tá certo? A nossa temperatura tem que estar correta, não pode estar acusando nenhuma enfermidade de incredulidade no nosso coração, tá certo? Nosso coração deve estar em paz com Deus. A Bíblia diz que se o nosso coração não nos condena, nós temos paz com Deus. Mas se há condenação em nosso coração, existe um sangue para nós imergirmos dentro dele com uma confissão sincera, na nossa alma, no nosso coração. Amém, irmão? Porque, irmãos, a verdade é nua e crua, nós não podemos perder tempo na igreja. Jovem, você não deve vir perder tempo na igreja, tá certo? Desperdiçar o tempo. Não, você vem para aproveitar este tempo aqui e entregar de corpo e alma a palavra de Deus. Ou nós vamos subir ou não vamos. Estamos aqui reunidos para adquirir fé de rapto. Precisamos consertar a nossa vida para adquirirmos fé de perfeição. Tá certo? Os rudimentos, a palavra de Deus diz, o próprio apóstolo Paulo falou, né? Se precisasse, ele ia falar de rudimento, de doutrina, de batismo, mas tínhamos que prosseguir para a perfeição. Ora, o apóstolo Paulo falava isso. Agora, você imagina nós, que estamos aqui no final da era da noiva, pronto para sermos raptados, ainda falando de rudimentos, ainda falando de batismo, ainda falando de purificação de pecado, de amor pelas coisas do mundo. Então veja, viemos aqui para adquirirmos fé de transladação, fé de arrebatamento. O nosso coração precisa estar saudável na presença de Deus, sem nenhum tipo de enfermidade, de incredulidade, para que Deus possa trabalhar dentro de nós. Amém? Então, meus irmãos, nós vamos, não sei se a gente consegue falar de tudo o que a gente pensa, né? Eu tenho aqui algumas mensagens para ler, mas eu creio que isto que nós falamos é aproveitável, né? Talvez alguém esteja precisando de ouvir alguma coisa nesse sentido, mas nós estamos falando sobre a luz e o sinal messiânico. Nós lemos esta escritura para falar sobre aquele que crê em mim, fará estas obras e as fará maiores. Aquele que crê em mim. O profeta, é interessante que toda vez que ele citou estes versículos, ele citou de forma a muitas pessoas, citando para muitas pessoas, né? Aquele que crê em mim, vós as fareis. Aquele que crê em mim fará estas obras. Aquele que crê em mim fará estas obras. E o profeta diz, vós as fareis, mas não tem isso na Bíblia. Você não acha, vós fareis estas obras, falando de muitos, não. É aquele que crê em mim fará estas obras e as fará maiores. Não é vós fareis obras maiores, não. É como aquela doutrina, né, que tem aí dos trinitarianos, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a pessoa já tem na mente que o Pai é outro. Então ela fala, ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa escritura não existe. Ninguém vem ao Pai. É a mesma coisa essa escritura que o profeta cita.
O profeta, toda vez, ele cita vós, obras maiores, vós as fareis. Né? Ele não queria nem identificar ele mesmo, mas não existe essa escritura, vós as fareis. Se alguém achar, me mostra, porque não tem. É aquele que crê em mim, fará estas obras e as fará maiores do que estas. Estava se referindo a uma pessoa só, tá certo? A uma pessoa só. E às vezes as pessoas leem a Bíblia e elas não consideram como Deus leva a sério a palavra de Deus. Ele se importou que a Bíblia fosse traduzida considerando vírgulas, ponto final, exclamação, plural e singular. Deus se preocupou porque esta é a sua palavra. Então, quando é singular, quando é plural. Tá certo? Ninguém vem ao Pai, porque se diz ninguém vai, está apontando para outra pessoa. Mas ele não estava apontando para outra pessoa, ele diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Como ele disse para Felipe, né? Estou há tanto tempo convosco, Felipe. Quem vê a mim, vê ao Pai. Por isso que ninguém vem a mim, vem ao Pai. Tá certo? E estas obras também estavam apontando para um homem. E o profeta mostrou isso em várias escrituras, mas isso só foi despertado para nós com o ministério de João. Né? O pastor Osmar, ao pregar, ele salientou para nós todos os parágrafos que nós precisávamos para crer na terceira etapa. Estava tudo na mensagem, mas precisava do ministério de João, da esposa de Cristo, vir sobre um homem primeiro, porque nós cremos em João, tá certo? Primeiro foi um homem, depois uma igreja. Deus trabalha desta forma, porque Deus não trabalha com grupos. Então, se as pessoas tiverem dúvida, nós cremos em João, um homem que profetizou primeiro, o que foi a terceira etapa. Nós cremos que um homem, na Bíblia chama João, mas teria que ter um homem aqui para ter o ministério de João e comer o livrinho primeiro. Tá certo? Porque Deus não trata com grupos. Nós temos que obedecer à forma de Deus trabalhar. Ele trabalha com indivíduos. Então, primeiro, um indivíduo teve que comer o livrinho e ter o ministério de João para profetizar para nós aquilo que não foi explicado pelo irmão Brana. Você teve o irmão Brana comendo o livrinho para revelar, e você tem João comendo o livrinho para explicar, porque o irmão Brana, como João, comeu o livrinho, ele revelou todos os mistérios da Bíblia para nós, mas Deus disse para ele, você não vai explicar a terceira etapa. A terceira etapa é a principal etapa para quem vai no arrebatamento. Sem terceira etapa não existe arrebatamento. Porque foi na terceira etapa que o irmão Brana revelou todos os mistérios da Bíblia. E o profeta diz que se necessitaria de 7 trovões para dar a esta igreja fé de rápido. Primeira e segunda etapa não te dá fé de rápido. O profeta disse isso, né? O profeta disse, precisamos de fé de arrebatamento, porque com o que temos não subiremos. Até o profeta se colocou nessa posição, tá certo? O profeta tinha fé para ressuscitar os mortos, o profeta tinha fé para parar as tempestades, o profeta tinha fé para criar esquilos, o profeta tinha fé para criar olhos aonde não tinha, mas ele disse, com o que temos não subiremos, precisamos da fé do rapto, e estes trovões nos darão esta fé de rapto. E o que é os trovões? Foi as revelações contidas dentro dos 7 selos. E isto é a terceira etapa. Os trovões não estão na primeira e segunda etapa. Os trovões estão na terceira etapa, quando o irmão Brana foi levantado na nuvem para receber, como disse ele, uma parte adicional. A terceira etapa foi adicionada à primeira e segunda etapa. A terceira etapa é a parte adicional que daria à igreja, que reuniria a igreja para a fé de rápido. Tá certo? A primeira e segunda etapa não nos reúne para a fé de rápido. Nos reúne para batismo no nome de Jesus, para a verdadeira Santa Ceia, nos reúne para colocar a igreja em ordem. A primeira e segunda etapa nos reúne para receber cura divina no corpo.
A primeira e segunda etapa nos reúne para recebermos a verdadeira doutrina apostólica, mas a doutrina apostólica sendo restaurada para a igreja não nos leva para o rapto. Doutrina apostólica não nos leva para o rapto. O que nos leva para o rapto é a doutrina do sétimo anjo. Tá certo? E a doutrina do sétimo anjo foi trazida em Apocalipse 10, quando o irmão Branham teve naquela nuvem a parte adicional ao seu ministério. Tá certo? Quando ele trouxe Jesus para a terra como o sétimo selo. Porque foi o irmão Branham que disse isso, que o sétimo selo traz Jesus de volta à terra. Você tem que crer no que o irmão Branham falou. Como é que eu posso pregar esse parágrafo para a minha igreja e não explicar? O sétimo selo o traz de novo à terra. Aí fica pensando num sétimo selo para arrebatamento. Sendo que o irmão Branham diz que cada mensageiro é um selo. E o mensageiro do sétimo selo é o sétimo anjo da era da igreja. Tá certo? Ele é o sétimo anjo da era da igreja. Ele tem este ministério do sétimo selo. Porque se cada mensageiro é um selo, o irmão Branham é o sétimo mensageiro. Então ele é o sétimo selo. E ele disse que o sétimo selo traria Jesus Cristo de novo para a terra. E eu creio nisso aí. Porque isso bate com as escrituras, bate com a mensagem. A mensagem a brecha diz: este sétimo anjo estará na terra no tempo de sua vinda. Porque é o sétimo anjo, o sétimo selo, que vai trazer Jesus para a terra. Para cumprir o que o anjo disse para ele no rio Ohio. Tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. E como João Batista estava entregando sua mensagem e Jesus apareceu, isto tinha que acontecer na mensagem do sétimo anjo, ou Deus errou. Se é como João Batista, tem que ser igualzinho. João Batista estava na terra quando ele veio. O irmão Branham tinha que estar na terra quando Jesus viesse. Não como arrebatamento, mas como filho do homem. Então nós temos que crer, William Branham, não é da boca para fora não, é ler o parágrafo e crer no que o irmão Branham falou. Então João comeu o livrinho para explicar o que o profeta não pôde explicar quando revelou o maior mistério da Bíblia. Tá certo? Porque o sétimo selo revelado, aberto, nos traz o maior mistério de toda a Bíblia, que nem o Filho Jesus sabia. O dia e a hora, Mateus 24:36, cumpriu em Apocalipse 10:7, quando o sétimo selo foi aberto. O dia e a hora em que Cristo viria, que nem o Filho sabia, unicamente o Pai. Ele não podia saber porque aquele era o ministério da sua primeira vinda. Ele tinha que ainda morrer, pagar pagar o preço do livro. Ele tinha que interceder por 2000 anos e voltar à terra como um homem, porque Jesus não podia voltar como espírito para abrir o livro. Jesus morreu e voltou ao Pai, voltou a ser o Espírito Santo, tá certo? E ele precisava de um corpo. Ele precisava de um corpo para abrir o livro. Ele tinha que abrir o livro como um homem terreno, porque o livro foi pago por um homem terreno chamado Jesus. O livro pertence à raça humana. Isso aqui é uma herança nossa, não é dos anjos, é de seres humanos. Tá certo? E para pagar o preço tem que ser um parente humano, redentor. Não pode ser um anjo. Não pode ser um anjo. Foi um homem de carne que morreu, que pecou. Tem que ser um homem de carne para pagar o preço. Foi a exigência de Deus. E cadê o homem puro, santo, imaculado para pagar o preço do livro? Não tinha, a raça humana se perdeu. Deus veio ao resgate da humanidade. Deus veio resgatar sua família humana. O que ele fez? Se vestiu de pele, criou em Maria a sua semente e o óvulo, e produziu um corpo para ele mesmo. Naquele corpo, ser um parente redentor e satisfazer a exigência daquele Deus santo e irado que clamava por sangue inocente. Deus, quando Adão e Eva pecaram, aquilo clamou por um sangue inocente. Eles tinham que morrer, mas se eles morrem, eles seriam aniquilados, porque eles tinham pecado. Então Deus, para resgatar Adão e Eva, se veste de carne,
tá certo? Cria ali um corpo santo e imaculado, se torna um homem como eu e você. Agora Deus vai levá-lo à cruz do Calvário e vai imolá-lo como um cordeiro lá, para poder pagar o preço do meu pecado e do seu. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas foi Adão que pecou, não tem nada a ver com isso. Mas foi Jesus que morreu e você também não tinha nada a ver com isso. Então, Adão nos representou no pecado, mas Jesus nos representou na vida, dando sua vida por nós. Então Jesus era aquele parente redentor que cumpriu o requisito daquele grande Deus irado pelo pecado. Jesus pagou o preço do pecado, se tornando como um de nós, tá certo? Agora, Jesus tinha que abrir o livro, tá certo? Aquele livro foi pago. Jesus tinha que abrir o livro e nos reclamar, porque primeiro ele paga o livro. E quando ele vem abrir o livro, ele vem reclamar aqueles pelos quais ele morreu. E para ele abrir o livro novamente, não podia ser um anjo, não podia ser um serafim, um querubim, tá certo? Porque este livro pertence ao ser humano. Novamente tinha que ter um ser humano para abrir o livro, e não foi achado nenhum homem digno para isso. Só quem era digno era o próprio autor, que pagou o preço do livro com o seu próprio sangue. Então Jesus tinha que retornar na terra, meu irmão. As pessoas ficam esperando Jesus no rapto. Não, ele tinha uma obra para fazer antes do rapto. Ele tinha um ministério para fazer diante dos gentios antes do rapto. Deus é justo, ele veio cumprir sua palavra. Ele fez isso para os judeus, ele teria que voltar e fazer as mesmas coisas para os gentios. Tá certo? Ele tinha que vir e ser um profeta para poder abrir o livro. Um profeta homem. Ele teria que voltar a ser filho do homem, um profeta em uma carne humana. Mas ele não poderia voltar como Jesus, naquela carne de pés e mãos furadas. E se ele voltasse, o povo matava ele de novo. Já pensou? Jesus aparece aqui, de repente, como um homem, desce do céu, numa nuvem de glória, como eles estavam esperando. Eu estou aqui para abrir o livro. As pessoas matavam ele. Por isso, Deus, quando ele vem para abrir o livro, ele precisa de novamente um templo humano na terra, um vaso humano na terra. Ele precisaria de um homem para abrir o livro, tá certo? Este homem iria formar com ele uma unidade perfeita, como ele formou com o Pai para morrer. Ele disse isso em Apocalipse: assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono, esse último vencedor se assentará comigo no meu trono. Jesus se tornaria carne para poder abrir o livro da redenção, e ao fazê-lo, ele nos reclamaria. Então, meu irmão, o que reúne a noiva, o que reclama a noiva, é a terceira etapa, é a abertura dos 7 selos, é a abertura da palavra. É Deus mesmo, diz o profeta, chamando a noiva, não é um homem. Tá certo? Deus mesmo veio e morreu pela igreja. Agora, Deus mesmo volta e reclama a igreja. Mas ele tem que usar um corpo, ele tem que usar um vaso. E qual é o vaso que ele usou? O 7º selo, o mensageiro da 7ª era. Nós não adoramos o William Branham, mas nós sabemos que para Jesus abrir o livro, ele teve que ser o William Branham. É a mesma coisa as obras maiores. Para William Branham fazer obras maiores do que Jesus, Jesus tinha que ser Branham. Nós não estamos apontando para um homem. Não foi o William Branham que fez as obras, não. Foi Jesus em Branham que executou as maiores obras. Ninguém vai tirar a honra e a glória de Jesus. Viu? Nós não viemos aqui para adorar Branham. Nós viemos aqui para reconhecer que para Jesus abrir o livro, porque só ele era digno, ele tinha que ser Branham. Isso é reconhecimento. E aí você vai nos parágrafos, e isso aponta para nós esta verdade, tá certo? Que Jesus voltou em 28 de fevereiro de 1963, naquela nuvem, como ele prometeu. Então, Deus cumpre sua palavra. É nós que precisamos de luz para compreender e entender, tá certo? Eu quero frisar isso porque as pessoas pensam que nós não cremos mais no ministério de uma só pessoa, não. Nós estamos pregando aqui nesta noite o que foi trazido pelo ministério de uma só pessoa,
Tá certo? Primeiro, tudo que nós ouvimos na primeira e segunda etapa foi trazido por uma só pessoa, William Branham. Nós ficamos 20, 30 anos, os pastores, pregando a mensagem de uma só pessoa, o mensageiro da sétima era, tá certo? Esse mensageiro veio, abriu todos os livros, os mistérios da Bíblia, ele comeu o livrinho primeiro, o anjo forte, revelou todos os mistérios da Bíblia, e Deus disse para ele: a terceira etapa você não vai explicar, tá certo? E a terceira etapa é o maior mistério de toda a Bíblia, né? Era quando Jesus voltaria em um vaso de barro para abrir 7 selos e revelar os mistérios dos 7 trovões para dar a esta igreja fé de arrebatamento. Então, meu irmão, você se sinta feliz nesta noite, porque se você está ouvindo o que é 7 trovões, se você está crendo em 7 trovões, se você está recebendo a revelação do que é os trovões, é Jesus te reclamando, é porque você estava escrito no livro da vida do Cordeiro, tá certo? Nós estamos escritos na 7ª página do livro, o livro da vida. O livro da vida do Cordeiro, irmãos, é o livro de como Jesus, o Espírito Santo, operou na vida da igreja. A vida do Cordeiro é a vida da igreja, tá certo? Porque a igreja tem o Espírito Santo, ela tem a vida de Jesus Cristo, a vida do Cordeiro. Então Jesus morreu para pagar o preço do livro da vida, ou seja, cada membro, cada irmão, cada irmã que tem seu nome escrito aqui, tá certo? Jesus morreu por você. E agora o fato de você estar ouvindo o que é 7 trovões, o que é 7 selos, o que é a terceira etapa, se você está tendo compreensão espiritual do que Deus está fazendo nesses dias, Ele está te reclamando para Ele. Quando você ouve que o 7º selo foi aberto, e que Branham é o 7º selo, e que Branham trouxe Jesus para a terra na sua carne para abrir o livro, isto é trovões, tá certo? Porque para Jesus descer na terra, ele tinha que sair do trono do Pai. E quando o irmão Branham pregava 7 selos, ele dizia exatamente isso. Antes dos 7 selos serem abertos, antes de Jesus pregar o que é o primeiro selo, o que é o segundo selo, revelar o mistério de cada selo, um mistério tinha que acontecer. Na voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, quando ele abrir o seu mistério, o seu ministério, na voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, quando ele começar o seu ministério na terceira etapa, se cumprirá o segredo de Deus. Qual é o segredo de Deus? É o dia e a hora que ele retornaria na terra. Esta nuvem foi formada ali no céu de Tucson, Arizona, ficou ali por um espaço de 25 a 28 minutos. A Bíblia diz que, havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Quem mostrou isso para nós? João. Qual foi o grande pastor da mensagem que mostrou isso para nós? Não teve nenhum grande pastor para mostrar isso para nós. Foi João, um homem simples, um João ninguém, que mostrou isso para nós. E os grandes Josés da mensagem, e os grandes homens da mensagem não crê nisso aqui. Havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Era o ministério do 7º anjo, quando Jesus disse que retornaria. Então, irmãos, antes dele vir para a terra e abrir os 7 selos no púlpito de Jeffersonville, o grande mistério do dia e da hora tinha que se cumprir nesta nuvem. Ele disse que voltaria em uma nuvem de anjos, não é uma nuvem de milhares de anjos tocando trombeta, harpa, não. É uma nuvem de 7 anjos, a sua igreja. Porque esta nuvem representa a igreja. Então, primeiro, Mateus 24:36 se cumpriu no Monte Pôr do Sol, em 28 de fevereiro de 1963. O dia e a hora que o Filho Jesus não sabia, se cumpriu em Apocalipse 10:7.
o mistério da vinda de Cristo na terra. Agora, isso é para eleito crer. Isso não é para qualquer um. Isso é para quem ele veio reclamar. Sabe por que você crê? Porque você estava no livro da vida. O seu nome foi escrito ali. Você foi redimido na cruz do Calvário. E agora ele está reclamando a mim e a você. Se a pessoa vê isso aqui e não crê, ela não é um redimido. Ela não tem seu nome escrito no livro da vida. Porque a Bíblia diz que todos vão ser enganados, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. O livro da vida é o livro da noiva. Tá certo? E é o livro da vida que chama a noiva. Então, Mateus 24, 36, o dia e a hora que só o Pai sabia, o Filho do Homem do amanhecer não podia saber, porque esse não era o ministério do Alfa, era o ministério do Jesus Ômega, né? Então, quando Jesus retorna nesta nuvem, primeiro ele cumpre Mateus 24, 36. Havendo aberto o sétimo selo, tá certo? Fez silêncio no céu por quase meia hora. Qualquer estudante da Bíblia aí sabe que Apocalipse 8, havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora, sabe que é Jesus Cristo voltando. Não para arrebatar a igreja, para reclamar a igreja com a mensagem dos selos. Mateus 24, 36, o dia e a hora se cumpre quando Mombrana é levado para dentro desta nuvem, para trazer como sétimo selo Jesus de volta à terra. Agora Jesus vai caminhar com um pé no mar, outro na terra, até o tabernáculo de Jeffersonville. E ele diz assim, e o Cordeiro está aqui nesta noite de pé. Ai, que bom se tivesse pegado a mensagem do primeiro selo, né? E o Cordeiro está aqui nesta noite de pé, e vai nos abrir o primeiro selo. Olha, que afirmação tremenda, hein? Que afirmação tremenda. E agora, Jesus Cristo Brana começa a abrir o livro para a igreja, revelar os mistérios dos 7 selos, porque o mistério do 7º selo foi aberto na nuvem, foi aberto lá em cima, quando Mombrana foi levado para cima. Ali, Mateus 24, 36 se cumpriu a abertura do 7º selo, Apocalipse 10. Nos dias da voz do 7º anjo se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou seus servos profetas. Agora o segredo de Deus se cumpriu, desce para a terra. Agora o segredo aberto, que ninguém viu, lá no tabernáculo Jeffersonville, vai abrir os mistérios dos 7 selos. Tá certo? Mas antes, olha para você ver o que é os trovões. Antes de Mateus 24, 36, o dia e a hora se cumprir, tá certo? Antes, o que precisa acontecer? Ele tem que deixar a dispensação do Filho de Deus para vir na dispensação do Filho do Homem. Foi ali que houve, né? Naquela nuvem, houve a mudança da dispensação. Jesus, o Espírito Santo, Filho de Deus, estava intercedendo até a última era, no final da era de Laodiceia, quando ela acabou. O Filho de Deus, Jesus Cristo, sai do trono do Pai como Espírito Santo, se reveste do Filho do Homem, Brana, para ter um ministério na terra. Irmão, isso é bom, tá certo? Isso é trovão, tá certo? Porque para ele vir aqui no trono de William Brana, ele tem que deixar o trono do Pai, como Espírito Santo. Isso é trovão. E para ele descer para a terra, a era de Laodiceia tinha que terminar. Porque o último eleito tinha que entrar, o irmão Brana, para revelar. Amém? Então veja, ele não é mais intercessor, agora ele é filho do homem na terra. Ele intercede na terra com a sua igreja. Tá certo? Porque a era de Laodiceia terminou, a plenitude dos gentios entrou. Agora ele pode vir e reclamar aqueles pelo qual ele morreu. Não, é só ele que tem o direito no livro. Jesus pagou o preço do livro para que ele pudesse vir e se levantar ali no tabernáculo em Jeffersonville. E o profeta diz: vocês não estão vendo Jesus de pé aqui. Era isso que o irmão Bruno está falando. Aconteceu uma coisa misteriosa essa semana, que vocês não viram, não estão vendo. O que era? Jesus Cristo em pé na carne de William Branham. Tá certo? Porque se a Bíblia diz que ninguém era digno de abrir o livro, e agora você tem William Branham pregando no tabernáculo em Jeffersonville, o primeiro selo, e mostrando o que é,
quem pode ser? Só pode ser Jesus. Porque o William Branham não era digno de abrir o livro. Tá certo? E o irmão Branham abriu os 7 selos para nós. E o irmão Branham não era digno. Um homem cheio do Espírito Santo, como era o William Branham, não podia abrir o livro. Teria que ser a plenitude de Cristo, da divindade, corporizada em um homem. Por isso ele falou na mensagem, Cristo, o mistério de Deus revelado. Quantos viram naquela nuvem, quando ele, quem? O Filho de Deus das eras intercessoras. Quantos viram o Filho de Deus deixar o trono do Pai e vir no trono do Filho do Homem? Tá certo? Porque Jesus não era mais filho do homem, ele foi lá na Galileia. Tá certo? Ele voltou a ser o Filho de Deus, o Espírito Santo. Para ele abrir o livro, tinha que ele voltar a ser um profeta na terra. Por isso ele leva o 7º selo, o William Branham, para dentro da nuvem, para que o William Branham, o 7º selo, o traga de novo à terra. Ó, irmão, você pode pregar dentro desses parágrafos que você não se contradiz. Tá certo? Então, qual é os trovões? Olha, ele tinha que deixar o trono do Pai. E o irmão Branham, ele não explicou isso. Né? Como que Jesus abriu o livro? O irmão Branham não explicou. Isso era a terceira etapa. Para o irmão Branham explicar a terceira etapa, ele tinha que frisar estas coisas para nós. E quem fez isso? João. Quando João começa a profetizar, meu Deus, ele começa a explicar o que aconteceu para o selo ser aberto. E é aí onde você compreende o que é o 7º selo. É onde você compreende que aqui estava o dia e a hora que Jesus voltou. Né? Foi naquela nuvem que ele deixou o trono do Pai e veio no trono do Filho Branham, para ser filho do homem na terra. Olha, o tempo já acabou. E eu não entrei no assunto que eu queria, mas é bom que sobra para amanhã. Né? É bom que sobra para amanhã. E eu tinha bastante coisa para ler aqui, mas graças a Deus, né? Isso é importante nós aprendermos isso, irmãos, porque isso é fé de rápido, tá certo? Podemos falar de batismo? Falamos. Podemos falar de cura divina? Falamos. Podemos pregar rudimentos? Pregaremos, porque existem muitas pessoas que precisam ouvir rudimentos, como os nossos filhos precisam ouvir, às vezes vêm na igreja e ainda não sabem nada da terceira etapa. Vem na igreja, não compreende nada da terceira etapa. Irmão, como é que a pessoa batizada não compreende o que é a terceira etapa? Falta de revelação, falta de interesse pelas coisas de Deus. Não é porque o pai e a mãe é crente que se o arrebatamento se der, você vai não, viu? É individual. Deus não tem netos. Tá certo? Lá no céu, eu e os meus filhos vamos ser irmãos. Lá no céu, eu e a minha esposa vamos ser irmãos. Aqui nós somos casados, aqui eu sou pai deles, mas lá no céu é a família Branham, é um pai com uma família de irmãos, amém? A família da fé, né? Amém? Então eu creio que isso aqui é importantíssimo. E depois que nós comemos o livro, nós só falamos o que o livro fala, né? A Bíblia fala o quê? A boca fala do que o coração está cheio, tá certo? Então, o nosso coração nesta noite está cheio da revelação dos trovões. Tá certo? Precioso Pai, agradecemos o Senhor nesta noite por mais a oportunidade que tivemos de falar do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia, Senhor. Agradecemos porque tudo isto é a infinita bondade do Senhor. Isto alimenta nossa alma, Senhor. Isto nos posiciona, isto nos amadurece, isso nos dá fé de rápido, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém.